Boa tarde. Me chamo Victor Hugo Rodrigues Aguiar. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão do curso de Engenharia Mecânica, tá? Meu tema proposto são as características da manutenção centrada na confiabilidade, no termo conhecido como RCM. Isso aplicado no polo industrial, né? Isso aplicado na indústria. Temos aí um papel muito importante na indústria, né? Que é a manutenção. A manutenção hoje, na manutenção industrial hoje tem um papel muito importante, né, dentro das empresas, gerando uma economia maior, né, de recursos e tudo mais dentro da empresa. Você hoje utilizando uma manutenção adequada, você terá uma vida maior, uma vida útil dos seus equipamentos, uma vida útil maior, né? E dentro desse processo de manutenção, temos dois tipos de manutenção bem conhecidos, que é a manutenção por estado, o próprio nome já diz, né? Que é a manutenção feita pelo estado e a manutenção preventiva, né? E abordando o ramo da manutenção, a gente tem duas metodologias, duas filosofias conhecidas, né? Que seria o TPM, a manutenção produtiva total, e temos RCM, que é a manutenção centrada pela confiabilidade, que é o tema que eu estou abordando agora, tá? É, Considerando os possíveis impactos e falhas que isso pode prevenir, né? Com essa manutenção mais confiável, no caso. Temos como problema de pesquisa o contexto que seria de como será possível o processo de gestão da manutenção através do método centrado na confiabilidade, né? Como seria a gestão dessa manutenção, né? Utilizando esse método, como seria a gestão dessa manutenção? Então, seria uma problemática boa de se abordar, né? Como objetivos, a gente tem o objetivo geral, apresentar a metodologia da manutenção centrada na indústria, como um processo de melhoria contínua, né? Ou seja, seria esse processo de melhoria com a implementação dessa política, né? Como posso dizer que é uma política, né? Uma política de manutenção. E temos objetivos específicos, como apresentar o processo de evolução da manutenção e compreender como é o processo do RCM, né? E apresentar a implementação do RCM, né? Como que é feita a implementação desse processo, como é feito essa política, essa filosofia de manutenção, né? Para um processo evolutivo. Dentro dessa evolução da manutenção, a gente tem três manutenções que é bem importante de se abordar, né? São três tipos de manutenção. Temos a manutenção corretiva, a manutenção preditiva e temos a manutenção preventiva programada, né? O que significaria cada uma delas? A manutenção corretiva, ela seria aquela manutenção quando o equipamento já apresentou, né, a sua falha, já apresentou o seu defeito, e isso ocasionou para a paralisação do processo de produção, né, custo mais elevado, né, para a indústria, porque ela parou a produção, isso gera um gasto. Temos a manutenção preventiva, que seria aquela manutenção quando as falhas vêm dando sinais para o operador, para quem manuseia essa máquina, ela apresenta sinais e com isso você consegue fazer uma manutenção, seja a troca de óleo. Essa manutenção ela pode ser feita também através de análise de vibrações, né? Temos a manutenção preventiva programada, que seria aquela manutenção igual a gente faz num carro, uma revisão, né? A troca de óleo, a troca de fluido, de todos esses ativos que seria, né? Temos como conceito os conceitos do RCM, né? Temos como um conceito principal a confiabilidade, um método confiável,
de, de manutenção, né? Temos como metas e objetivo uma maior eficácia no processo de manutenção, né? Uma maior resultados no processo com a implementação do RCM, né? Temos aí agora o que eu falado anteriormente, a implementação do RCM, né? A formação de grupo de trabalho, uma formação de grupo de trabalho, e temos ali análise de modos de falhas e efeitos, né? Essa análise é feita por o que significaria função de um ativo. O que seria um ativo? Um ativo seria, no caso, por exemplo, uma bomba, né? E seria a função da bomba, funções secundárias de uma bomba e todas essas falhas futuras e tudo que futuro que poderia apresentar, né? E isso fazendo uma análise sobre utilizando o RCM, né? Você teria um processo de seleção de atividades que abordaria, né, esse tema proposto, essa metodologia, essa política do RCM. Então, considerações finais seria como essa manutenção, como essa implementação do RCM, ela ia trazer resultados dentro do polo industrial, né? Gerando assim, você teria mais geração de menos custo, né? Geração de não ir, por exemplo, igual eu falei anteriormente, a indústria ela não pode parar, né? Ela não pode parar, o polo industrial ele não pode parar. Então, com a manutenção adequada, com a manutenção feita certa, né? Através de resultados adquiridos com a RCM, você vai ter um resultado melhor, né? Vai ter uma manutenção mais confiável, você vai ter equipamentos mais confiáveis, você vai ter um processo de produção mais confiável, né? E isso, o RCM, ele vem com o método de RCM, ele vem mesmo com esse propósito, né? Ter uma produção mais confiável, né? Com seus equipamentos com os seus equipamentos com uma evolução melhor, com uma vida mais durável, né? Temos aqui as referências utilizadas, tá? Apresentados na bancada de defesa, tá? Todas as referências utilizadas para a construção desse trabalho, tá? Bom, eu queria dizer muito obrigado a todos, né, que me ajudaram nessa, nesse processo de produção do trabalho, né, e todos os professores envolvidos na banca, tá? Uma boa tarde a todos.